Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre trabalhei duro, sabe? Desde que a Tainá nasceu, a minha vida foi só se virar do avesso para dar conta de tudo. Olha, a gente nunca teve muito, mas eu sempre fiz o possível e o impossível para garantir que ela tivesse uma vida melhor que a minha. O problema é que a Tainá nunca entendeu isso. Ela sempre foi mimada e nunca reconheceu o esforço que eu fazia. Olha, desde pequena, ela era cheia de querer as coisas só para ela. E o pai? Bom, o pai dela era o tipo paizão, sabe? Aquele que aparece, faz um carinho, brinca um pouco e pronto, vai embora, deixando tudo nas minhas costas. Bom, eu e o Edilson não conseguimos nos manter casados por mais de um ano. Ele era do tipo que não queria nada com nada. Trabalhar, ele até trabalhava, mas era só de vez em quando. Quando dava na telha e todas as responsabilidades, caíam sobre mim. E eu, que já carregava tanto nas costas, não aguentei viver daquele jeito. Os pais dele até tentaram me convencer, dizendo que eu precisava ter mais paciência e que com o tempo ele ia amadurecer. Mas sinceramente, eu não quis pagar para ver. E olha, ainda bem que eu saí dessa a tempo, porque o Edilson nunca se emendou. Mesmo com uma idade assim já avançada, ele continuou levando a vida como se fosse um moleque sem responsabilidade nenhuma. E para piorar, ele vivia fazendo dívida em cima de dívida. Tudo que ele comprava, quem acabava pagando eram os pais. E teve uma época que ele chegou ao ponto de pegar dinheiro com um agiota. E o pior é que, achando que todo mundo era bobo, ele se fez de desentendido quando o pagamento chegou. Mas a verdade é que ninguém foge das consequências. E o agiota? O agiota todo mundo sabe. Ele não perdoa. E foi na casa deles, entrou lá e levou tudo que tinha valor. E o prejuízo foi grande, viu? E claro que sobrou para a família de novo. E os pais dele viviam chorando. E eu me lembro que na época eu até fiquei triste por eles, porque os pais não mereciam passar por aquilo. E por isso eu nunca me culpei por não ter continuado com o meu ex. Para mim, viver com alguém que não tem compromisso com nada é se condenar a uma vida de peso e amargura. E eu nunca quis viver desse modo. E por saber disso, eu lutei para colocar a Tainá na linha. Porque desde pequena, ela já demonstrava, assim, certos comportamentos que não me agradavam. Mas mesmo com toda a minha firmeza, ela não mudava. E então, eu, como toda mãe, achei que com o tempo, conforme ela fosse crescendo, vendo as minhas atitudes, o meu modo de ser, ela ia entender e mudar. E principalmente parar de me ver como uma rival. E finalmente me ver como a mãe que sempre esteve ali. Olha, a mania de competição da Tainá comigo começou desde cedo. Quando eu ganhava um presente da minha mãe, olha, vou te falar que era um tormento. Eu mal podia receber um carinho, uma lembrança, que lá ia a Tainá pro canto, chorando, fazendo drama, dizendo que ela era a criança e que quem deveria ganhar presente, carinho, amor e coisas era ela. E eu corrigia, falava que aquilo não era certo, que não precisava competir comigo.
Mas sabe como é, né? Não adiantava. E quando alguém me elogiava, pronto, logo a Tainá entrava na frente, como se estivesse em um desfile mostrando o sapato, o vestido, a fitinha no cabelo. E então olhava para a pessoa e dizia que ela era mais bonita que eu. E as pessoas achavam até engraçadinho o jeito dela. Mas eu não gostava nem um pouquinho. Poxa, aquela competição me incomodava profundamente. E eu sabia que precisava fazer algo a respeito. E não importava se eu tentava explicar que beleza não era uma competição, que o que realmente importava era o caráter, a bondade, a generosidade. Mas ela parecia não entender e pior, era que o pai dela incentivava a filha a continuar sendo daquele jeito. O Edilson dizia que ela estava certinha e que não tinha que deitar nem para a própria mãe. Olha, o Edilson nunca aparecia, mas quando aparecia era só para atrapalhar a educação que eu dava para Tainá. E com o tempo essa competição só piorou. E olha que era com tudo, viu? Se eu saía para fazer as unhas, ela já queria também. Se eu ganhava um elogio de alguém, lá vinha ela, achando que tinha que ser o centro das atenções. E sabe, o único momento em que ela me chamava de mãe era quando queria alguma coisa, viu? Mas quando não, me chamava era de Gislaine mesmo, como se eu fosse qualquer um. Bom, com a graça de Deus e muito esforço, eu consegui concluir a faculdade de fisioterapia. E depois de um bom tempo sem conseguir entrar na área, a vida deu uma guinada. E eu consegui passar em um concurso público. E foi aí, meu bem, que as coisas mudaram, inclusive financeiramente. Eu consegui terminar de pagar as prestações da minha casa, comprei um carro de segunda mão e ainda paguei cursos para a Tainá. Mas, como sempre, a Tainá começava os cursos e parava pela metade, alegando que ainda não tinha encontrado o que queria. E ela fez até curso de inglês, mas abandonou na metade. E depois que terminou o ensino médio, imagina, não quis estudar mais nada. Trabalho? Nem pensar. Ela passava o dia no celular, falando com as amigas e à noite queria sair e ficar até tarde na rua. Aí o bicho pegava. Porque eu nunca aprovei aquele comportamento, viu? E a gente brigava feio. Até que um dia, revoltada comigo, ela decidiu ir morar com o pai. E eu achei até que era melhor mesmo. Talvez assim ela pudesse ver como as coisas realmente eram fora de casa. E a Tainá? A Tainá não ficou nem uma semana lá. Na casa dos avós, onde o Edilson ainda morava, a realidade, era outra. Lá, ela não tinha as regalias que eu dava aqui, como quando queria comer uma pizza ou um lanche, eu comprava. E as coisas não saíram como ela esperava. Mas chegou um momento em que eu precisei tomar uma atitude firme e decidi colocar a Tainá para trabalhar. Olha, eu joguei pesado e parei de comprar as coisas que ela queria e não precisava. E quando ela rebateu dizendo que era a minha obrigação, eu respondi que a única obrigação que eu tinha era comigo mesma. E disse que ela já era uma moça de 19 anos e que precisava enfrentar a vida como ela realmente era. E se ela, por um acaso, não queria fazer nada em casa e só pensava em ficar bonita o dia inteiro para não fazer nada, então eu não tinha motivo para continuar bancando
às suas vontades. E assim foi que ela, a contragosto mesmo, arrumou um emprego. Mas como sempre, a Tainá foi a Tainá. Me avisou logo que não iria colocar um tostão em casa e que o dinheiro era só dela. E eu aceitei, sabe? Desde que não me pedisse nada. E foi até um alívio para mim, sabe? Porque a minha filha não tinha limites. E ver que pelo menos estava assumindo algum tipo de responsabilidade, mesmo que fosse apenas por ela mesma, já estava mais do que bom. E eu só tenho a dizer que, com o tempo, a nossa convivência piorou. E à medida que ela foi conquistando as suas coisas, parecia que eu era sua inimiga. Olha, eu não podia falar nada para ela porque ela corria e contava para o pai. E conversando sobre reservas financeiras, eu acabei deixando escapar que tinha uma pequena reserva no banco, assim para uma emergência mesmo. E nem terminei de falar e a minha filha correu e contou ao pai. E o Edilson apareceu na minha casa desesperado, quase me agredindo, querendo o dinheiro que eu tinha guardado. Ele entrou na minha casa furioso, dizendo que eu tinha que dar aquele dinheiro para ele, porque os agiotas estavam atrás e que se ele não arrumasse o dinheiro, aquela semana mesmo, ele iria morrer. E eu falei que sentia muito e que ele então iria morrer porque eu não tinha nenhum dinheiro. Eu só havia comentado com ela que a gente deveria ter assim um dinheiro reserva. Enrolei daqui e dali e não emprestei o meu dinheiro que era tão suado. E o Edilson? O Edilson não morreu, viu? Era apenas mais de uma de suas mentiras. E a partir daí foi que eu fiz boca de siri. Caramba, eu lutava todos os dias para manter a casa funcionando, pagando contas e ainda tinha que lidar com a deslealdade dela. Poxa, aquilo sinceramente era a morte para mim. Bem, e depois de um tempo, a Tainá arrumou um namorado. Ele era um rapaz de boa família, educado, e eu até cheguei a pensar que talvez ele estivesse amadurecendo. Mas, como sempre, as coisas não foram bem assim. A minha filha fazia um menino de bobo e ele corria atrás dela, fazia de tudo para agradá-la. E a Tainá só aproveitava. Era como se ela gostasse de ver o garoto sofrer. E ele até chorava, coitado, porque realmente gostava da Tá. Só que chegou uma hora em que ele se cansou de ser o bobo da corte e terminou com ela. E logo arrumou uma outra moça. E os dois começaram a namorar sério e pouco tempo depois o Serginho se casou e construiu uma linda família com essa moça. E a minha filha? A minha filha, ao invés de seguir em frente, ficou incomodada com a felicidade do rapaz. E quando ela soube que ele estava bem e feliz, decidiu ir atrás dele. Ela, sem vergonha nenhuma, começou a dar em cima do ex, dizendo que o amava, que nunca tinha esquecido dele, querendo era destruir o casamento do Serginho. E quando eu fiquei sabendo, nossa, a raiva subiu no meu peito. E eu, que sempre tentei conversar, orientar, fui tomada por uma indignação que não cabia mais em mim. E peguei a Tainá de canto e pela primeira vez na vida eu dei foi uma surra nela. Olha, eu precisava que ela entendesse de uma vez por todas que com um homem casado não se brincava. Não era só uma questão de moral, era de respeito, de dignidade, de saber o lugar de cada um. E olha, eu não me arrependi do que eu fiz, sabe? Foi até bom. E ela finalmente deixou o rapaz em paz. E
Depois disso, a Tainá entendeu. Eu não sei se ela ficou zangada comigo ou não, porque a Tainá não tinha o hábito de falar que estava sentindo ou pensando. Ela apenas ficava parada, assim, olhando. E eu tinha que deduzir. Enfim, sabe, eu fui convidada para o aniversário da minha colega de trabalho, a Ângela, que seria em uma chácara. E ela insistiu muito para eu ir, mas sinceramente, eu não estava nada disposta. Eu queria mesmo era ficar em casa, no meu cantinho, com o meu livro, a minha cama. Mas ela tentou, falou tanto que eu precisava sair, ver gente, respirar um pouco fora da minha rotina, que eu acabei cedendo e fui. E quando eu cheguei lá, eu não imaginava que aquele dia iria mudar tanto a minha vida. Foi lá que eu conheci o Arthur. Ele era primo da minha amiga, bombeiro militar, divorciado, sem filhos, e estava no momento de recomeço, esperando a pessoa certa. Assim como ele costumava dizer, olha, a gente se deu tão bem logo de cara que no mesmo dia já trocamos número de telefone. Sabe quando você se sente confortável ao lado de alguém, como se já conhecesse a pessoa há anos? Então, foi exatamente assim com o Arthur. A gente ria, brincava, dançava. O Arthur me contou coisas que, segundo ele, nunca tinha contado a ninguém. E eu também acabei revelando alguns detalhes da minha vida que poucas pessoas sabiam. E quando eu saí daquela chácara, eu praticamente já estava namorando ele. Assim, de tão à vontade que nos sentíamos juntos. O Arthur me chamava de namorada sem ao menos a gente ter se dado um único beijo. Na verdade, o namoro só aconteceu mesmo tempos depois. Eu não queria pressa nem ir com muita sede ao pote. Eu já era uma mulher madura, com uma bagagem de vida assim considerável. E ele, apesar de ser um homem muito centrado e com a cabeça boa, era 12 anos mais novo. E mesmo ele sempre dizendo que a idade era só um número, eu ainda não me sentia totalmente à vontade para me entregar de vez. Era um equilíbrio delicado entre o que eu sentia e o que a minha experiência me dizia para ter cuidado. E então eu segurei as rédeas da situação e deixei as coisas acontecerem no tempo certo. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz. O Arthur começou a frequentar a minha casa com mais frequência, mas naquele momento éramos apenas amigos. Nada de beijo ou abraços, mesmo que no fundo eu estivesse balançada. A verdade é que eu tinha medo de me machucar. O Arthur era um homem lindo com um sorriso que me fazia derreter todinha. O tipo de homem que não passava assim despercebido. E então, só por esse motivo, eu fui levando as coisas devagar, em banho-maria, esperando o momento certo, até ter certeza de que estava tomando a decisão correta. E sabe de uma coisa? Foi aí que a Tainá, como sempre, cresceu o olho nele e começou a dar em cima assim descaradamente. Embora eu sentisse os ciúmes queimando por dentro, eu resolvi não intervir. Eu queria ver até onde ela iria com aquela história. Quando ele chegava, lá ia ela colocar os shorts mais curto que tinha, se exibindo e criando até situações. Pedia para ele abrir uma garrafa de refrigerante, dizendo que ela era frágil e que não tinha forças e que ele sim era forte, musculoso. E uma vez chegou a dizer que ele era gostoso. Olha, mas foi num almoço, enquanto almoçávamos, que a minha filha ultrapassou todos os limites.
Ela simplesmente olhou para o Arthur e soltou sem nenhum pudor que ele e eu não combinávamos, que eu já estava velha, cheia de rugas e de pé de galinha, e que homem novo nunca deveria namorar mulheres mais velhas, porque elas cheiravam a mijo. Olha, aquelas palavras da Tainá me doeu, mas me doeu até no fundo da minha alma. E eu me senti completamente arrasada, como se todo o meu esforço e o amor que eu sempre dediquei a ela não valessem nada. A minha filha estava me atacando e tentando me diminuir a todo tempo. E foi então que o Arthur, sem eu esperar, se levantou como um verdadeiro defensor da minha causa. E foi aí que ele repreendeu a Tainá e disse que ela não tinha o direito de falar de mim daquela maneira, que aquilo era uma falta de respeito inaceitável. Olha, ver o Arthur me defendendo daquele jeito foi um alívio, viu? Sem contar que ele deixou claro na nossa frente que não estava para brincadeiras e falou com todas as letras para eu tomar cuidado com a minha filha, dizendo que ela era uma cobra, sempre tentando chamar a sua atenção. O Arthur afirmou que por mais que a Tainá tentasse, ele gostava de mim e era comigo que ele queria ficar. E a Tainá? A Tainá ficou furiosa, jogou o prato no chão e começou a discutir com ele. E ela disparou que não dava um ano para ele enjoar de mim e correr para os braços de uma mais nova. E disse que por mais que eu me arrumasse toda, eu já estava velha e ultrapassada. E eu fiquei ali, ouvindo tudo aquilo sem reação. Mas o Arthur continuou me defendendo com uma força que eu nunca tinha visto ninguém. Olha, e quando a briga acabou e a Tainá saiu batendo a porta, ele me pediu para não acreditar em nada do que ela tinha dito. Lembrando que ela era uma menina mimada que eu conhecia melhor que ele. Mas sabe de uma coisa? Eu confesso que depois daquele dia eu chorei. E por mais que eu soubesse que o Arthur estava do meu lado, as palavras da Tainá ficaram ecoando na minha mente. E eu até fiquei uns dias sem querer ver ele, porque toda vez que eu me olhava no espelho, as rugas e os pés de galinha pareciam maiores. E a minha autoestima foi lá para baixo. E eu comecei a evitar espelhos e até a maquiagem eu abandonei. Era como se eu, de uma hora para outra, tivesse perdido a vontade de me cuidar. E o pior era que eu só estava com 49 anos. Mas do jeito que a Tainá falou, parece que eu já tinha 100. Olha, foi um período difícil, viu? E o Arthur foi fundamental para me ajudar a superar aquela fase difícil. Ele me mandava mensagens positivas, dizendo que eu era linda, e até me levou para conhecer a mãe dele. E quando eu comentei a minha idade e mencionei que tinha uma filha de 20 anos, a mãe dele não acreditou. Ela elogiou a minha aparência, dizendo que eu estava muito bem e que se eu não falasse, ninguém acreditaria que eu tinha 49 anos. E aos poucos eu fui voltando a me amar, a me olhar no espelho, e aquela sensação de desânimo começou a desaparecer. E enquanto isso, a relação com a minha filha só piorava. Ela decidiu sair de casa e alugou um apartamento e praticamente me riscou da vida dela. E no dia em que nos encontramos no Natal, na casa da minha mãe, ela virou para mim
e disse que não gostava de mim, que me achava uma metida a novinha. E foi nesse momento que eu entendi que não adiantava mais forçar uma relação que não tinha conserto e decidi não procurar mais por ela. E não tentei insistir em uma reconciliação, sabe? Eu resolvi seguir a minha vida e deixei que ela seguisse a dela. E com isso eu dei uma chance ao Arthur. No início eu falei para ele pensar bem, porque eu já não poderia ter filhos caso ele quisesse formar uma família grande. Mas, para minha surpresa, ele me olhou nos olhos e disse que para ter filhos eles não precisavam sair de nós. E afirmou que só não teríamos se não quiséssemos, porque no orfanato haviam muitas crianças esperando por amor. Olha, e aquela fala dele tocou o meu coração de um jeito que eu soube naquele momento que ele era o homem certo para mim. Me casei com o Arthur e, como ele sempre quis muito ter filhos, logo no início do nosso casamento, adotamos o Ricardo, um garoto de 8 anos. E depois o Júnior, que veio para nós com apenas 1 aninho. E hoje eu estou com o Arthur há mais de 8 anos. E os nossos filhos são uma verdadeira bênção. Eles são completamente diferentes da Tainá. Me respeitam, dizem que me amam todos os dias e até brigam entre si por mim. Olha, eles me tratam como a rainha da casa. E isso é algo que eu jamais tinha experimentado antes. Eu só posso agradecer a Deus por ter me dado essa família tão especial. E a Tainá? A Tainá, por sua vez, se casou, mas não me convidou para o casamento. Apenas o pai foi chamado. E, sinceramente, eu já esperava. Olha, eu não fiquei chateada. Eu acho que depois de tudo que vivemos, essa atitude dela não foi uma surpresa. E até hoje não conseguimos estabelecer uma convivência saudável. Mas eu coloco tudo nas mãos de Deus e tenho fé de que no momento certo as coisas podem melhorar. Eu sei que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas também aprendi que algumas situações precisam de tempo para se resolver. E enquanto isso, eu sigo a minha vida com o Arthur e os nossos meninos, vivendo o amor e a paz que Deus me proporcionou.